O restaurante Solar do Campo vivia cheio nas manhãs de segunda-feira. O som das xícaras se misturava ao burburinho dos clientes apressados e ao cheiro de café recém-passado. Entre as mesas, uma jovem garçonete, de avental gasto e sorriso cansado, equilibrava bandejas com uma leveza que só quem precisa muito do emprego aprende a ter. O nome dela era Elisa. Trabalhava ali há 2 anos, sempre no mesmo turno, sempre com a mesma gentileza. Mesmo quando os clientes eram rudes, mesmo quando o gerente elevava o tom. Havia algo em seu olhar, uma mistura de cansaço e esperança, como se lutasse todos os dias contra algo invisível, mas ainda acreditasse que o amanhã podia ser melhor. Num canto discreto, perto da janela, um senhor de aparência simples ocupava a mesma mesa todas as manhãs. Chegava pontualmente às 8, vestindo um casaco marrom desbotado, sapatos gastos e um chapéu que parecia ter décadas de história, pedindo sempre o mesmo, café preto e um pão na chapa. Nunca mais do que isso. Os outros funcionários o chamavam de Seu Augusto, mas sempre com um tom irônico. Diziam que era um velho pão duro, que nunca deixava gorjeta, que ocupava espaço de clientes de verdade. Elisa, no entanto, via diferente. Bom dia, seu Augusto. Café forte, como sempre, dizia ela com um sorriso sincero. Bom dia, minha filha. Forte, mas com paciência. Respondia ele, ajeitando o chapéu. Ela ria, mesmo sem entender direito o que ele queria dizer. E enquanto servia o café, o velho observava as mãos dela, pequenas, ligeiramente trêmulas, marcadas por sabão e esforço. Essas mãos ainda vão segurar algo valioso, moça, murmurou ele um dia. Tomara que seja um diploma, respondeu ela, meio sem graça. Quero fazer faculdade, mas ainda falta muito. O velho apenas assentiu, com um olhar sereno. Era um olhar de quem já viveu o suficiente para entender que o destino gosta de surpreender. Enquanto isso, do outro lado do balcão, os colegas de Elisa trocavam risadas. Lá vai ela de novo, conversando com o mendigo gourmet, zombou um dos garçons. Aposto que esse velho nem tem onde cair morto, completou outra, revirando os olhos. Elisa ouviu, mas fingiu que não. Sabia que responder custaria mais do que o silêncio. Então apenas seguiu, recolhendo pratos, servindo mesas, sorrindo por educação e limpando lágrimas disfarçadas no pano de prato. Seu Augusto ficava observando tudo. Às vezes parecia que queria dizer algo, mas se limitava a anotar alguma coisa num pequeno caderno de capa de couro que trazia consigo. Elisa achava que eram poesias, talvez lembranças de um tempo distante. Certo dia, chovia forte. O movimento no restaurante era pequeno e o velho entrou completamente encharcado. Antes mesmo que o gerente o visse, Elisa correu até ele. Seu Augusto, o senhor vai pegar uma gripe desse jeito. Sente-se, vou pegar uma toalha. Não se preocupe comigo, menina. Já passei por tempestades piores. Ela secou o casaco dele com cuidado e trouxe o café fumegante. Ele olhou para ela com uma ternura silenciosa. O mundo seria um lugar melhor se houvesse mais gente como você, Elisa. A frase ficou ecoando dentro dela. Ninguém no restaurante chamava seu nome com tanta doçura. Ninguém parecia notar que ela existia. Só aquele velho. Nos dias seguintes, ele continuou aparecendo, sempre com aquele olhar tranquilo, sempre deixando pequenas moedas na mesa. Nunca o suficiente para ser uma gorjeta generosa, mas sempre acompanhadas de um bilhete. Paciência é riqueza que poucos têm. Nem todo ouro brilha. Elisa, o que é feito com amor, volta multiplicado. Ela guardava cada um. Dobrava os papéis com cuidado e os colocava dentro de uma caixa de sapato no armário do quarto. Não sabia por quê, mas sentia que aquelas palavras tinham um peso maior do que pareciam. O tempo passou. Alguns clientes fixos pararam de ir. Novos rostos surgiram. Mas seu Augusto continuava firme, na mesma mesa, mesmo horário. Tornou-se parte da rotina do lugar. Até que um dia, o gerente perdeu a paciência.
Elisa, esse homem só ocupa a mesa e não traz lucro. Não quero ele aqui todo dia, entendido? Disse seco. Ela tentou argumentar. Mas ele não faz mal a ninguém, senhor. Só toma café e vai embora. Café não paga as contas, interrompeu o gerente. Se quiser continuar com esse sentimentalismo, vai fazer companhia para ele lá fora. Elisa sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a postura. Com licença, respondeu engolindo as lágrimas. Quando voltou à mesa, o velho olhou para ela e percebeu o que tinha acontecido. Brigou por minha causa, não foi? Perguntou ele com um leve sorriso. Nada demais, seu Augusto. Só regras do trabalho. As regras mudam, minha filha. As pessoas certas fazem isso acontecer. Ela sorriu sem entender. Enquanto o sol se punha lá fora, ele terminou o café. Levantou-se com certa dificuldade, apoiando-se na bengala, e disse algo que ela nunca esqueceu. Continue servindo bem, mesmo que o mundo te sirva o desprezo. E saiu devagar, desaparecendo na chuva fina da tarde. Elisa não sabia, mas aquele seria o último dia em que veria o velho cliente no restaurante. O dia seguinte amanheceu silencioso, com o cheiro de café fresco invadindo o salão do restaurante. Elisa, ainda com os olhos pesados da noite mal dormida, olhou para o canto da janela. A mesa estava vazia. Pela primeira vez em meses, o lugar que sempre guardava o velho Augusto parecia mais frio, mais triste. Deve estar gripado, pensou, tentando se convencer. Mas no fundo, algo doía. Ela sentia falta daquele olhar calmo, das frases que soavam como enigmas, das conversas que, de algum modo, davam sentido à sua rotina cansada. Nos dias seguintes, ele voltou. Entrou com o mesmo passo lento, o mesmo sorriso discreto e o mesmo chapéu marrom. Quando a viu, abriu um sorriso. Pensei que tivesse desistido do seu velho freguês, brincou ele, tirando o chapéu com educação. Nunca. Achei que o senhor é que tivesse desistido do café. Ele riu baixo. Ah, minha filha, tem coisas das quais a gente nunca desiste. O café é uma delas, e pessoas boas também. Ela serviu o café, ajeitou o pão e se sentou por um instante, num canto discreto da mesa. O gerente não gostava que ela ficasse conversando, mas naquele horário o movimento era pequeno. O senhor vem aqui todo dia. Mora sozinho? Perguntou ela com curiosidade. Moro. A solidão é uma velha amiga. Ele fez uma pausa. Mas ultimamente ela anda ficando com ciúmes de você. Elisa riu, meio sem graça. Eu? É, a gente acostuma com a rotina. Eu e a solidão tomávamos café juntos há muitos anos, até que você apareceu e começou a roubar o lugar dela. Ela não sabia o que dizer. Era raro alguém ser tão gentil, ainda mais um desconhecido. Eu só faço o meu trabalho, seu Augusto. Faz mais do que isso. Você escuta, e quem escuta o coração dos outros nunca está apenas servindo café. As palavras dele a deixaram pensativa. Ninguém jamais tinha falado com ela desse jeito. Nos dias que seguiram, as conversas se tornaram mais longas. Ele falava pouco de si, mas muito da vida. Contava histórias de pessoas que perderam tudo e recomeçaram, de homens que tinham muito dinheiro, mas viviam vazios. Dinheiro compra silêncio, Elisa, mas não compra paz, disse ele mexendo o café devagar. E a paz é o bem mais caro que existe. Ela prestava atenção a cada palavra, como quem grava lições sem saber que está aprendendo algo valioso. Certa tarde ele perguntou sobre o futuro dela. E você? O que sonha em fazer além de carregar bandejas? Estudar. Quero fazer faculdade de nutrição, cuidar das pessoas. Mas ainda não consegui juntar o suficiente. A vida não tem sido fácil. Vida rara vez é fácil para quem tem um coração puro, respondeu ele. Mas são justamente essas pessoas que transformam o mundo. Elisa abaixou os olhos. Às vezes acho que nasci no tempo errado. Não existe tempo errado. Só pessoas certas no lugar certo, disse ele com voz calma. O que parece demora é só o universo organizando o caminho. As frases dele sempre pareciam vindas de outro tempo. Enquanto conversavam,
Um dos colegas passou e comentou alto rindo. Olha lá, Elisa, tá dando aula de filosofia agora? Ela fingiu não ouvir. O velho Augusto olhou para o rapaz e respondeu com firmeza. Às vezes, quem mais fala é quem menos escuta. E quem serve café pode estar servindo sabedoria também. O rapaz ficou sem graça e saiu resmungando. Elisa sorriu, meio envergonhada, mas grata. Nos dias seguintes, o velho começou a levar pequenas lembranças. Um dia, uma flor seca entre as páginas de um livro. Outro, um papel dobrado com uma citação escrita à mão. Os olhos gentis veem o que o dinheiro não pode comprar. Ela começou a colecionar esses bilhetes como se fossem tesouros. Cada um tinha uma caligrafia firme e elegante, como se carregasse décadas de histórias. Certa tarde, ele chegou mais calado que o normal. Pediu o café, mas não tocou no pão. Elisa percebeu. Está tudo bem, seu Augusto? Ele suspirou, olhando pela janela. Quando a vida chega no inverno, a gente percebe que não leva quase nada. Só o que deu. Só o que fez pelos outros. Ela sentou-se à frente dele discretamente. O senhor fala como se tivesse pouco tempo. Interrompeu sorrindo. Ah, minha filha, quem tem muito tempo é quem desperdiça a vida. Eu só tento usar o meu bem. Ele tirou algo do bolso. Um pequeno medalhão prateado. Guarde isso. É uma lembrança da minha mulher. Ela dizia que quem o carrega nunca fica sozinho. Elisa hesitou. Não posso aceitar. É algo pessoal. Pode sim. Tem coisas que precisam continuar nas mãos certas, e as suas mãos são certas. Ela aceitou, com os olhos marejados. A corrente fria tocou sua pele, e ela sentiu um arrepio estranho, como se aquele gesto tivesse um significado maior do que parecia. Antes de ir embora, ele deixou mais uma nota sobre a mesa. Os ventos mudam, mas quem tem bondade permanece firme. Elisa guardou o bilhete, sem imaginar que seria um dos últimos. No dia seguinte, o velho não apareceu, nem no outro, nem na semana seguinte. O tempo passou devagar. A mesa perto da janela ficou vazia, e cada manhã parecia mais sem graça. Os colegas zombaram. O velho fugiu da conta, riu um deles. Ou finalmente entendeu que ninguém vive de café, respondeu outro. Mas Elisa apenas limpou a mesa e deixou o copo no lugar de sempre, como se esperasse o retorno dele. Uma esperança tola, talvez. Mas às vezes, a fé se disfarça de costume. A ausência de seu Augusto começou a chamar atenção. As manhãs pareciam incompletas, sem aquele velho no canto da janela, mexendo o café com calma e soltando frases que deixavam Elisa pensativa o resto do dia. Mas para os outros funcionários, a falta dele foi quase um alívio. Finalmente sobrou uma mesa, né? Disse um garçom rindo enquanto limpava o balcão. Já estava na hora. Aquela mesa era praticamente um altar para aquele velhote. Elisa fingiu não ouvir. Ainda preparava o café como sempre fazia, medindo a quantidade certa de pó, fervendo a água até o ponto que ele gostava. Sem perceber, estava fazendo tudo igual, como se ele ainda fosse aparecer. O gerente notou e se aproximou, impaciente. Elisa, o que é isso? Preparando café para quem? É, força do hábito, senhor. Hábito custa dinheiro, menina. Se ele não vem, essa mesa precisa girar. Ele apontou com o dedo. E você vai parar de reservar esse lugar, entendido? Ela assentiu, tentando esconder a frustração. Mas quando o gerente saiu, discretamente colocou um pequeno vaso com uma flor seca sobre a mesa. Era a mesma flor que o velho havia lhe dado. Só por hoje, murmurou para si mesma. Os colegas riram. Olha lá, a mesa memorial do café, disse um, debochando. Vai ver, ela se apaixonou pelo velho, provocou o outro. Só pode. As risadas ecoaram pelo salão. Elisa respirou fundo. Estava cansada de ser o alvo das piadas, mas algo dentro dela dizia que aquela história ainda não tinha acabado. Naquela tarde, o movimento foi intenso. Clientes reclamando, pratos acumulados, o gerente irritado. No meio da correria, Elisa deixou cair uma bandeja. O barulho fez todos olharem. Tá desastrada agora também? Gritou o gerente.
Concentre-se no trabalho, não no seu velho imaginário. Ela ficou parada, os olhos marejados. Um silêncio desconfortável tomou conta do restaurante por alguns segundos. Então, sem dizer nada, ela limpou o chão, recolheu os cacos e seguiu o serviço com a cabeça erguida. À noite, já em casa, sentou-se na cama e abriu a caixa onde guardava os bilhetes de seu Augusto. Leu um por um. Gentileza é um investimento. O tempo revela o valor de quem ninguém vê. Os ventos mudam, mas quem tem bondade permanece. As palavras pareciam ganhar um novo significado. Era como se o velho tivesse previsto aquele momento. Nos dias seguintes, Elisa começou a notar pequenos detalhes. Um carro preto estacionado em frente ao restaurante, pessoas observando discretamente, um homem de terno que parecia prestar atenção nela. No início, achou que era coincidência. Depois começou a sentir um certo incômodo. Acho que tem alguém me seguindo, comentou com uma colega. Tá vendo? Fica se metendo com gente estranha, dá nisso. A mulher riu. Daqui a pouco vai dizer que o velho era espião. Elisa suspirou. Nada fazia sentido, mas a sensação era real. Na sexta-feira, o movimento foi calmo. O relógio marcava quase o mesmo horário em que seu Augusto costumava chegar. Elisa olhou para a porta, como fazia todos os dias. Foi quando um homem entrou. Alto, de terno escuro, olhar sério. Não parecia cliente. Boa tarde. Você é a Elisa Santos? Perguntou ele, mostrando um crachá de escritório de advocacia. Ela arregalou os olhos. Sim, sou eu. Tenho algo importante a lhe entregar. O restaurante inteiro silenciou. O homem tirou um envelope grosso de uma pasta e o colocou sobre o balcão. O selo dourado chamava a atenção. Este documento é confidencial. Foi deixado pelo Sr. Augusto Fernandes antes de falecer. A palavra falecer fez o chão desaparecer sob os pés de Elisa. O ar pareceu escapar de seus pulmões. O quê? Murmurou ela. O Sr. Augusto morreu? O advogado assentiu. Lamentamos, mas ele deixou instruções específicas para que isso chegasse até você, pessoalmente. O gerente se aproximou curioso. O que está acontecendo aqui? Questões particulares, respondeu o advogado de forma fria. A senhorita Elisa sabe do que se trata, mas ela não sabia. Suas mãos tremiam ao segurar o envelope. O gerente, desconfiado, cruzou os braços. Se isso for algum problema, quero saber. Nenhum problema, respondeu o advogado firme. Só o cumprimento de uma última vontade. Ele se retirou logo em seguida, deixando o restaurante em um clima estranho. Os colegas de Elisa se entreolharam. O que será isso? Deve ser dívida. Velho pobre não deixa herança, só problema. Ou ele deixou o gato para ela cuidar, zombou outro. Elisa ignorou os comentários e guardou o envelope dentro do avental. Terminou o turno em silêncio. O coração batia acelerado, misto de medo e curiosidade. Em casa, sentou-se na mesa e encarou o envelope. O selo dourado refletia a luz da lâmpada. Demorou longos minutos até reunir coragem para abrir. Quando finalmente rompeu o lacre, viu uma carta e um papel timbrado de um escritório de advocacia renomado. A carta estava escrita à mão. Querida Elisa, se esta carta chegou até você, é porque o café da manhã da vida finalmente terminou para mim. Mas saiba que cada conversa nossa foi um novo amanhecer. Vi em você algo que o tempo e o dinheiro não conseguem comprar: caráter. Nos próximos dias, meus advogados entrarão em contato. Eles lhe explicarão tudo. Até lá, guarde a calma e continue sendo quem você é. Com gratidão, Augusto Fernandes. Elisa deixou a carta cair sobre a mesa, as lágrimas escorrendo sem controle. O velho não era apenas um cliente solitário. Ele era alguém que havia enxergado nela o que ninguém mais via. No fim da carta, uma frase sublinhada chamava a atenção. Às vezes, o ouro se esconde sob o pó do café. Ela leu e releu. O coração acelerou. Na manhã seguinte, 2 carros pretos estacionaram em frente ao prédio onde morava. Homens de terno desceram, acompanhados por 2 guarda-costas. Bateram à porta.
Senhorita Elisa Santos, somos do escritório de advocacia Fernandes Ambraga. Precisamos que a senhora nos acompanhe. Ela ficou parada, sem entender. Acompanhar para onde? Para a leitura do testamento. Elisa acordou antes do amanhecer. Passou a madrugada em claro, com a carta de seu Augusto sobre a mesa e o envelope aberto ao lado do café frio. A mente não parava. Leitura do testamento. Aquelas palavras ecoavam sem parar, como um trovão distante que insiste em voltar. Vestiu sua melhor roupa, uma calça simples e uma blusa que usava em entrevistas de emprego, e prendeu o cabelo num coque apressado. O coração batia rápido, entre medo e curiosidade. Quando desceu as escadas do prédio, o carro preto ainda estava lá. Um dos homens, alto e de semblante fechado, abriu a porta traseira. Senhorita Elisa Santos? Perguntou ele com voz firme. Sim, respondeu hesitante. Por favor, entre. Estamos a caminho do escritório do senhor Augusto Fernandes. Ela entrou. O banco de couro macio e o ar-condicionado frio contrastavam com o calor das mãos dela. O carro seguiu em silêncio pelas ruas do centro. De vez em quando, ela olhava pela janela e via o reflexo do seu próprio rosto. Uma mistura de espanto e incredulidade. Depois de quase meia hora, o veículo parou diante de um prédio imponente, com fachada de vidro e mármore. O nome gravado em letras douradas na entrada fez seu estômago revirar. Fernandes Ambraga, Advocacia Empresarial. Um segurança a acompanhou até o último andar. Quando as portas do elevador se abriram, ela se deparou com um corredor silencioso, tapete espesso e quadros nas paredes. Tudo ali exalava poder. Um homem de terno cinza a esperava na porta principal da sala. Senhorita Elisa, seja bem-vinda. Sou o Dr. Paulo Braga, advogado pessoal do Sr. Augusto. Ela assentiu com a voz embargada. O Sr. Augusto, ele realmente faleceu? O advogado abaixou o olhar respeitoso. Sim, há 2 semanas, mas deixou instruções muito claras sobre a senhora. Por favor, entre. A sala era ampla, iluminada por janelas enormes. 3 advogados estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira escura. Atrás deles, 2 guarda-costas observavam em silêncio. Elisa se sentiu pequena, deslocada. Por favor, sente-se, disse Paulo, indicando uma cadeira. A senhora não precisa se preocupar. O senhor Augusto confiava plenamente em você. Ela arregalou os olhos. Em mim? Mas eu só era a garçonete do café. Um dos advogados abriu uma pasta de couro e tirou um maço de documentos. Justamente por isso, ele costumava dizer que as pessoas mostram quem são quando ninguém está olhando. Elisa não sabia o que responder. A voz simplesmente sumiu. Paulo continuou. O senhor Augusto era um homem discreto. Apesar de aparentar simplicidade, era o fundador de um dos maiores grupos de investimento do país. Possuía imóveis, participações em empresas e ações milionárias. Ela arregalou os olhos, sem acreditar. Está dizendo que ele era rico? Bilionário, corrigiu o outro advogado. Mas ninguém sabia. Ele vivia de forma simples, porque acreditava que a verdadeira riqueza estava nas pessoas. O silêncio na sala pesou. Elisa sentiu o coração acelerar. Eu não entendo o que tudo isso tem a ver comigo, murmurou. Tudo, respondeu Paulo. Ele deixou parte significativa de seu patrimônio para você. Aquela frase a atingiu como um golpe. Isso deve ser um engano. Eu nunca pedi nada. Nós sabemos. E foi exatamente por isso que ele escolheu você. Paulo abriu um envelope menor e retirou uma carta manuscrita. Ele pediu que eu lesse isso em voz alta. Elisa ficou imóvel, as mãos suadas sobre o colo. O advogado limpou a garganta e começou. Minha querida Elisa, se você está ouvindo estas palavras, é porque eu já parti. Mas não quero que chore por mim. Vivi mais do que esperava e aprendi mais do que merecia. No pouco tempo que passamos juntos, encontrei algo que já não via no mundo há muito tempo. Bondade verdadeira. Você nunca me tratou como um velho inútil. Nunca olhou para mim com pena, nem com interesse.
apenas com respeito. E é por isso que quero que receba o que construí com tanto esforço, não como um presente, mas como reconhecimento por ser quem você é. Dentro deste envelope, há instruções sobre um pequeno café que pertencia à minha esposa. Ele será seu, junto com os recursos necessários para reabrir e administrá-lo. Faça dele um lugar onde as pessoas sintam o que eu senti cada vez que você me servia um café. Humanidade. A voz do advogado falhou no fim. Elisa tinha o rosto molhado de lágrimas. Ele me deixou um café? Perguntou, quase sussurrando. Sim, um café antigo, fechado há mais de 10 anos. E também uma quantia inicial para reabrir o negócio, além de uma pensão vitalícia para seus estudos e despesas. Ela levou as mãos à boca. Isso não pode ser real. Eu só fui gentil. E isso foi tudo o que ele precisava ver, respondeu Paulo com um sorriso discreto. O advogado entregou uma pasta a ela. Dentro havia chaves, documentos e uma foto antiga de um pequeno café com o nome Doce Esperança gravado na fachada. Na parte de trás, escrita à mão, uma frase: Aqui nasceu o amor da minha vida. Agora que aqui renasça o seu. Elisa segurou a foto com cuidado, como se fosse frágil demais para o mundo. Os advogados explicaram os trâmites legais, os papéis a serem assinados, as contas, as transferências. Mas ela mal ouviu. Sua mente estava longe, tentando processar o impossível. Dr. Paulo, disse por fim, ainda confusa. Por que eu? Por que ele não deixou isso para a família, para amigos, para alguém mais próximo? O advogado a olhou nos olhos. Porque, segundo ele, ninguém mais se lembrava do que era amar sem esperar algo em troca. Aquelas palavras atravessaram Elisa como uma lâmina silenciosa. Quando saiu do prédio, o sol começava a se pôr. O vento frio da tarde bagunçava o cabelo dela, mas o coração batia quente. No banco do carro, enquanto voltava para casa, olhou novamente a foto do café. Aquele nome parecia agora um convite. Doce Esperança. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Lágrimas ainda escorriam, mas havia algo novo misturado a elas. Propósito. Ela não sabia, mas aquela herança não era o fim da história. Era o começo de uma nova vida. No dia seguinte, antes mesmo de ir ao restaurante onde trabalhava, Elisa decidiu seguir o endereço que constava na pasta de documentos. Era um bairro antigo da cidade, longe do centro, com ruas de paralelepípedo e prédios baixos que pareciam ter parado no tempo. O táxi andava devagar, e ela apertava contra o peito a foto do café Doce Esperança. Cada esquina trazia um misto de ansiedade e medo. E se eu não der conta? E se isso for grande demais para mim? Pensava. Chegamos, moça, avisou o taxista. Ela desceu devagar. À sua frente, um prédio de esquina, térreo, com fachada clara já descascada pelo tempo. A placa, quase apagada, ainda deixava ver o nome, Doce Esperança. As letras desbotadas contavam uma história de abandono, mas também de algo que um dia já tinha sido vivo, cheio de gente e de risos. O portão estava trancado com um cadeado enferrujado. Elisa procurou na pequena argola de metal até encontrar a chave indicada no papel do advogado. Entrada principal. Café. Encaixou, girou. O som do cadeado se abrindo ecoou mais alto do que deveria. Empurrou a porta devagar. O cheiro de poeira tomou conta de tudo. Raios de luz atravessavam as frestas das janelas, iluminando partículas suspensas no ar. As cadeiras ainda estavam dispostas, como se alguém tivesse fechado às pressas e nunca mais voltado. Guardanapos amarelados nas mesas, um balcão de madeira gasta, uma antiga máquina de café coberta por um lençol. Ela deu alguns passos, com medo de quebrar o silêncio. Passou os dedos pela superfície do balcão, levantando uma fina camada de pó. Por um instante, imaginou o lugar cheio, com pessoas conversando, xícaras tilintando, cheiros de bolo saindo da cozinha. Então era aqui, murmurou, quase num sussurro. O som de passos atrás dela a fez se virar. Era o Dr. Paulo, o advogado, acompanhado de um dos guarda-costas.
Desculpe aparecer sem avisar, mas achei que você viria, disse ele, com um leve sorriso. O Sr. Augusto sempre soube que você não conseguiria esperar. Ela deu um meio sorriso, ainda com os olhos marejados. Ele me deixou isso, tudo isso, e eu nem sei por onde começar. Paulo olhou ao redor, como quem relembra um passado distante. Este café era o orgulho da esposa dele. Foi aqui que se conheceram, que começaram a vida juntos. Depois que ela faleceu, ele nunca mais teve coragem de reabrir. Preferiu guardar as lembranças intactas. Elisa caminhou até uma das mesas. Havia um pequeno porta-guardanapos de metal com um coração gravado no canto. Tocou nele com delicadeza. Dá para sentir que alguém foi muito feliz aqui, comentou. O advogado concordou. Ele queria que esse lugar tivesse um novo começo. Segundo ele, você é a pessoa certa para isso. Ela riu sem graça. Eu sou só uma garçonete. Era, ele a corrigiu com firmeza. Agora é a dona deste lugar. As palavras bateram fundo. Dona. Ela nunca tinha sido dona de nada. Nem da casa onde morava, nem do tempo, nem dos próprios sonhos. Tudo sempre pareceu emprestado, condicionado às contas do mês. Não sei administrar um café, confessou num quase desabafo. Mal consigo administrar o pouco que ganho. E mesmo assim nunca deixou de ajudar quem tinha menos que você, respondeu o advogado. É isso que ele viu. O resto você aprende. Paulo entregou a ela outro envelope. Aqui estão os registros antigos, as receitas da casa, o nome de alguns fornecedores que ainda existem. Ah, e mais uma coisa. Ele puxou um caderno de capa de couro, idêntico ao que seu Augusto usava no restaurante. Esse caderno acompanhou o Sr. Augusto por muitos anos. Ele escrevia aqui tudo o que observava, e nos últimos meses escreveu muito sobre você. Elisa sentiu o coração apertar. Sobre mim? Mas por quê? Porque ele era um homem que confiava pouco nas palavras dos outros. Preferia ver com os próprios olhos. Paulo abriu o caderno em uma das últimas páginas. Olhe isso! Ela se aproximou. A caligrafia firme de Augusto preenchia as linhas. Dia 3. Ela divide o pouco que tem com uma colega nova, mesmo estando com salário atrasado. Dia 7. Defende um cliente idoso das reclamações do gerente, sem ganhar nada com isso. Dia 12. Resiste às provocações dos colegas. Mantém a educação, mesmo humilhada. Dia 20. Pergunta mais sobre minha solidão do que sobre meu bolso. Ainda não me perguntou o que faço da vida, sinal raro. Os olhos de Elisa encheram de lágrimas. Ele estava me testando? Estava observando você, corrigiu o advogado. Augusto já tinha sido traído demais, por gente que se aproximava só pelo dinheiro. Ele não queria errar outra vez. Ela lembrou dos pequenos bilhetes, das frases aparentemente soltas, dos olhares demorados. Tudo ganhava um novo sentido. Lembra quando ele reclamou que alguns funcionários o tratavam como se incomodasse? Perguntou Paulo. Naquele mesmo dia, anotou. Bondade não se ensina, se revela. Elisa limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não fiz nada demais. Só tratei ele como eu gostaria que tratassem minha mãe. O advogado sorriu. Para ele, isso foi tudo. Eles caminharam até o fundo do café. Lá, uma porta de madeira levava a uma pequena sala reservada. Em cima da mesa, uma máquina registradora antiga e um porta-retratos com uma foto desbotada de uma mulher sorridente segurando 2 xícaras de café. Esta é Ana, esposa dele, explicou Paulo. Ele dizia que ela tinha as mesmas mãos que você, cansadas, mas gentis. Elisa se aproximou da foto, sentindo um nó na garganta. Ele deve ter amado muito essa mulher. Amou. E nunca superou a perda. Por isso, quando viu em você o mesmo tipo de cuidado, decidiu que o legado dela não podia terminar naquela porta fechada. Ela respirou fundo. O que exatamente ele espera que eu faça com este lugar? Que você o transforme num ponto de esperança, como antes. Que contrate pessoas que ninguém quer contratar. Que atenda gente que o mundo ignora. E que continue servindo café com o mesmo respeito com que servia para ele. Elisa ficou em silêncio.
O peso da responsabilidade quase a assustava. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se alinhava. Como se, de repente, todos os porquês tivessem uma resposta. E se eu não conseguir? Perguntou baixinho. Ninguém começa sabendo tudo, Elisa. Paulo lhe entregou a chave principal, agora limpa do pó. Mas ele acreditava em você o suficiente para deixar este lugar em suas mãos. Talvez seja a hora de você acreditar também. Ela fechou a mão em torno da chave. O metal frio parecia despertar algo quente dentro do peito. Eu vou tentar, disse finalmente. Não por dinheiro, mas por ele e por ela. Paulo assentiu. E por você. Não se esqueça disso. Enquanto eles voltavam para a entrada, Elisa olhou novamente o salão vazio. Imaginou crianças comendo bolo, idosos tomando café, trabalhadores encontrando um pouco de paz antes de mais um dia difícil. Na porta, antes de sair, virou-se e falou, quase como uma promessa. Este lugar não vai ficar mudo. Eu vou fazer esse café voltar a respirar. O advogado sorriu de canto. É exatamente isso que ele esperava ouvir. Do lado de fora, o vento soprou mais forte, como se a cidade inteira estivesse assistindo ao renascimento de uma história que tinha sido pausada por anos. Elisa guardou a foto, o caderno e a chave dentro da bolsa. O doce esperança agora fazia parte do seu destino. Mas ela ainda não sabia que, enquanto decidia seu próximo passo, a notícia sobre a herança começava a circular silenciosamente por outros lugares, inclusive pelo restaurante onde ela ainda servia mesas. E aquelas pessoas que riram do velho pobre estavam prestes a descobrir quem ele realmente era e quem ela estava se tornando. Na segunda-feira, o restaurante onde Elisa trabalhava estava mais barulhento do que o normal. Não era só o som dos pratos, nem o tilintar dos talheres. Era o burburinho, sussurros, celulares na mão, gente mostrando tela para os outros com olhos arregalados. É ela, não é? Cochichou uma funcionária, apontando discretamente. É a cara dela, respondeu outra. Elisa Santos. Tá aqui na matéria. O gerente saiu do escritório com o rosto tenso, segurando o próprio celular. As letras grandes na manchete brilhavam na tela. Bilionário disfarçado de cliente simples deixa parte da fortuna para garçonete de restaurante. A foto era de Elisa, registrada na porta do prédio de advocacia, no instante em que saía com a pasta nas mãos. Ela nem tinha percebido o fotógrafo naquele dia. Elisa, vem aqui, chamou o gerente com uma voz estranhamente suave. Ela estava servindo café para um casal quando ouviu. O coração congelou. Limpou as mãos no avental e caminhou devagar até o balcão. Sim, senhor. Ele pousou o celular sobre o balcão com a notícia aberta. Quer me explicar isso? Ela olhou para a tela, depois para ele. Respirou fundo. O senhor Augusto era mais do que a gente pensava. Ele deixou algumas coisas para mim. Os outros funcionários foram se aproximando, formando um círculo disfarçado. Gente que antes mal notava a presença de Elisa, agora parecia fascinada. Algumas coisas, repetiu uma colega, rindo nervosa. Tá dizendo que herdou dinheiro de um bilionário? Elisa não gostava da palavra herdou. Soava como algo que ela tivesse ido buscar. Ele me deixou um café antigo e uma ajuda para eu começar. O gerente cruzou os braços. E você achou que não precisava avisar? Ela o encarou com calma. Não achei que era assunto do restaurante, senhor. Sempre ouvi o senhor dizer que vida pessoal não entra aqui. Alguns funcionários engoliram o riso. O gerente pigarreou, desconfortável. Eu só precisava entender. Sua imagem agora está ligada ao nosso estabelecimento. Isso pode afetar o movimento. Uma colega se meteu. Afetar para melhor, né, chefe? Imagina a propaganda. Aqui trabalhava a garçonete que ganhou herança de bilionário. Ele forçou um sorriso. Claro, claro. Em questão de horas, clientes começaram a comentar. Alguns pediam para sentar na mesa do bilionário. Outros chamavam Elisa pelo nome, como se a conhecessem há anos. Moça, é verdade que ele vinha sempre aqui?
Você desconfiava que ele era rico? Nossa, se fosse eu, já tinha mandado todo mundo daqui tomar vergonha. Elisa respondia com educação, mas por dentro tudo era confuso. Sentia-se exposta, observada. As mesmas pessoas que riam dela por conversar com o velho pão duro, agora queriam tirar foto ao seu lado. No intervalo, uma das colegas que mais zombava se aproximou, com um sorriso forçado. Amiga, posso falar com você? Amiga. Aquela palavra soou estranha. Pode, respondeu Elisa, enxugando o suor da testa. A outra se sentou ao lado dela, na pequena mesa do fundo. Olha, se eu falei alguma coisa do seu Augusto, era brincadeira, tá? Você sabe como é aqui, né? A gente fala, mas não é por mal. Elisa a encarou séria. Você dizia que ele era peso morto, que ocupava a mesa, que eu devia deixá-lo falando sozinho. A colega engoliu seco. Então... Mas agora, eu percebi que você sempre foi diferente. Sempre respeitou ele, sempre teve um coração bom. Ela queria ouvir um pedido de desculpa. Não veio, só elogios de ocasião. E outra, quem sabe você não me ajuda também? A colega sorriu, inclinando-se para frente. Vai que você precisa de alguém para trabalhar no seu café, né? A gente se conhece há tanto tempo. Elisa sentiu o estômago embrulhar. Ainda nem abriu lugar, mas vai abrir. Eu sei que vai. E olha, se precisar, eu tô aqui, viu? A gente é família. Ela se levantou devagar. Não, a gente é colega de trabalho. Família é outra coisa. A outra ficou sem graça, puxando o celular para fingir que não se importou. Pouco depois, o gerente a chamou de novo ao escritório. Dessa vez, com a porta fechada. Senta, Elisa. Ela obedeceu. Vou ser direto. Ele começou com um sorriso que nunca usava. Sei que o momento é especial para você. E bem, o restaurante também tem passado por dificuldades. Ela já sabia para onde aquilo ia. Estava pensando, ele continuou, que podíamos fazer uma parceria. Você dá entrevista, fala que sempre trabalhou aqui, cita o nome do restaurante, marca a gente nas redes, sabe? Em troca, eu posso te promover. Ela arqueou a sobrancelha. Promover? Sim. Posso te colocar como supervisora de atendimento. Você já faz metade disso hoje. A gente coloca seu nome no Instagram do restaurante, faz conteúdo, mostra que você começou aqui de baixo, aquela história emocionante. Todo mundo ganha. Elisa respirou fundo. Olhou ao redor da sala. Lembrou-se de todas as vezes em que foi repreendida por defender seu Augusto, de quando derrubou a bandeja e foi humilhada na frente dos clientes, de quando quiseram expulsar o velho porque ele não dava lucro. Com todo respeito, senhor, disse ela, firme, quando eu defendia o seu Augusto, o senhor dizia que eu estava errada. Eu não tinha todas as informações naquela época. Ele respondeu, incomodado. Não precisava ter. Bastava ver que ele era um idoso que não fazia mal a ninguém. Ele tentou manter o sorriso. O que passou, passou. Agora precisamos ser profissionais. É uma oportunidade grande para todos nós. Elisa endireitou a postura. O senhor uma vez disse que se eu quisesse continuar com sentimentalismo, era para eu fazer companhia para ele lá fora. Lembra? O gerente engoliu seco. Eu disse muita coisa no calor do momento. Ela levantou-se devagar. Pois bem, agora eu é que vou ser direta. O silêncio encheu a sala. Estou aqui hoje porque tenho responsabilidade. Não vou abandonar meu posto no meio do expediente. Mas a partir desta semana, vou entregar minha carta de demissão. Os olhos dele se arregalaram. Demissão? Sim, tenho um café para reabrir. Um que foi deixado por alguém que me tratou com respeito, mesmo quando eu não podia oferecer nada em troca. Ele tentou argumentar, a voz um pouco mais alta. Você não pode jogar fora a estabilidade assim. Aqui você tem emprego certo, salário... Ela sorriu com uma calma que nunca havia feito parte dela antes. Estabilidade não é trabalhar num lugar onde qualquer gesto de humanidade é problema. Estabilidade é poder deitar a cabeça e saber que não vendeu seus valores. O gerente ficou sem resposta. E sobre marcar o restaurante e influenciar,
Ela fez uma pausa. Não vou usar a história do Sr. Augusto para promover um lugar que nunca o tratou como ele merecia. Ele ficou vermelho. Você está sendo ingrata. Não. A voz dela saiu firme, sem tremer. Pela primeira vez, estou sendo justa comigo mesma. Ela saiu do escritório com a carta de demissão já decidida na cabeça. Não seria imediata. Precisava de alguns dias para organizar tudo, preparar a transição, mas a decisão estava tomada. No salão, alguns colegas se aproximaram, agora com um cuidado diferente. E aí, Elisa, o chefe foi legal com você? Aposto que vai te colocar de gerente um dia desses. Ela apenas sorriu de forma polida. Por dentro, sabia. Aquele capítulo estava se fechando. Naquela noite em casa, abriu de novo o caderno de seu Augusto. Em uma das páginas, encontrou uma anotação que ainda não tinha visto. Se ela tiver coragem de sair do lugar que a diminui, o café será apenas o começo. O mundo precisa de gente assim, em posição de liderança. Ela relia aquela frase como se fosse uma ordem, não apenas um desejo. Pegou um caderno novo e começou a rabiscar ideias. Cardápio acessível. Espaço para idosos sozinhos, cantinho de livros para quem quiser ler, uma refeição por dia para quem não puder pagar, bancada por doações. Ela parou, olhou para o teto e sorriu. Se o Senhor queria que esse lugar fosse de esperança, seu Augusto, então vai ser. Na janela, a cidade seguia seu ritmo. Carros, buzinas, gente apressada. Mas dentro daquele pequeno quarto, nascia um plano silencioso, o tipo de plano que o velho amigo dela certamente aprovaria. E enquanto Elisa desenhava o futuro do Doce Esperança, ela ainda não sabia. Outras pessoas estavam de olho naquele legado. Nem todo mundo via bondade, como ele via. Alguns viam apenas números, e isso faria com que novos conflitos se aproximassem. Conflitos que colocariam à prova não só a coragem dela, mas tudo que o velho bilionário havia enxergado no coração da garçonete, que o serviu sem saber quem ele era. Na manhã seguinte, Elisa entrou no restaurante com uma sensação diferente. Não era mais só o lugar onde ela precisava estar, era o lugar de onde ela estava prestes a sair. O gerente veio ao encontro dela, já mais manso, quase cordial. Bom dia, Elisa. Sobre o que conversamos ontem, pensei com calma. Podemos alinhar melhor as coisas. Não precisa decidir nada agora. Ela respirou fundo, tirou um envelope da bolsa e colocou sobre o balcão. Já decidi, senhor. Ele olhou o envelope como se fosse uma bomba. O que é isso? Minha carta de demissão. Vou cumprir o aviso, mas depois sigo meu caminho. Ele abriu, leu algumas linhas e suspirou. Você está cometendo um erro. Lá fora não é fácil assim. Eu sei, respondeu com calma, mas continuar aqui seria um erro maior. Os colegas começaram a cochichar. Alguns pareciam chocados, outros curiosos. Aquela garçonete que sempre abaixava a cabeça, agora saía por vontade própria, com uma firmeza que muitos ali nunca tiveram. Durante o dia, alguns se aproximaram. Elisa, você tem certeza? Perguntou uma funcionária mais velha que sempre a tratou com respeito. Tenho. E se eu errar, pelo menos vai ser um erro meu, não de alguém decidindo por mim. Outra colega, aquela que havia tentado se aproximar no dia anterior, forçou um sorriso. Mas você vai esquecer da gente quando ficar famosa com seu café? Eu não esqueço de ninguém, respondeu ela gentil, mas firme. Só coloco cada pessoa no lugar que realmente merece na minha história. À noite, quando saiu, parou por um instante na calçada e olhou para o letreiro do restaurante. Aquele nome fez parte da vida dela por 2 anos. Foi ali que ela se humilhou, aprendeu, engoliu o choro e, sem saber, foi observada por um bilionário disfarçado. Obrigada pelo que me ensinou, murmurou, sem rancor. Agora é hora de seguir. 2 dias depois, ela estava em frente ao Doce Esperança, com um bloco de notas na mão e o cabelo preso num rabo de cavalo improvisado. Vestia uma camiseta simples e um jeans velho.
Ao lado, o Dr. Paulo observava tudo com um ar de quem assistia ao início de algo grande. Você tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou ele. Podemos indicar empresas, sócios, investidores? Eu quero ajuda, respondeu ela. Mas não quero alguém que tome as decisões por mim. Esse lugar é parte da história dele. Quero honrar isso do jeito certo. Enquanto conversavam, um homem se aproximou. Terno alinhado demais para aquele bairro, sorriso ensaiado. Com licença, disse ele, estendendo a mão. Você deve ser a famosa Elisa. Ela segurou a mão com cautela. Sou. Prazer, Henrique. Trabalho com imóveis comerciais e sou amigo antigo da família Fernandes. Paulo levantou uma sobrancelha. Amigo antigo? Não lembro de tê-lo visto nos últimos anos ao lado do Sr. Augusto. Henrique riu, desviando. Ah, doutor, o senhor sabe como é. A vida afasta, o trabalho ocupa. Mas quando soube desse café, resolvi vir pessoalmente. Ele olhou ao redor, examinando as paredes, o espaço, as esquinas. Este ponto aqui é valioso. Com uma reforma caprichada e o investimento certo, você poderia transformar isso num negócio gigante. Rede de franquias, marca nacional. Elisa cruzou os braços. Eu só quero um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas. Claro, claro, interrompeu Henrique. Mas para acolher precisa ter estrutura, não é? Eu posso bancar a reforma inteira. Você entra com o nome da história, eu com o capital. 50% para cada. O que me diz? Paulo se adiantou. Isso não estava nas instruções de Augusto. Henrique deu de ombros. As instruções dele eram deixar o café para ela. E ele deixou. Agora, ela faz o que quiser com o que é dela. Estou oferecendo uma oportunidade. Elisa respirou fundo. Olhou para o chão de cerâmica rachado, as paredes descascadas, o balcão antigo. A oferta parecia tentadora. Reforma paga, risco dividido. Mas algo naquele sorriso polido de Henrique a incomodava. E o que o senhor ganharia com isso? Perguntou. Negócios, minha cara. É assim que o mundo funciona. Você entra com a imagem da garçonete que herdou do bilionário, eu entro com estrutura, contatos, expansão. Em poucos anos podemos vender a marca por milhões. Ela franziu o senho. Vender a marca? Claro, é assim que grandes fortunas são feitas. Você não quer continuar presa a um lugar pequeno, quer? As palavras dele bateram fundo. Justamente porque lembravam o discurso de muita gente que só via números. Paulo observava em silêncio, mas havia uma tensão discreta em seu rosto. Henrique, essa decisão não vai ser tomada em 5 minutos de calçada. Henrique sorriu, como se já soubesse disso. Eu entendo. Pense com carinho. Ele tirou um cartão do bolso e entregou a Elisa. Só não demore muito. Pontos bons chamam atenção. E acredite, você não é a única interessada em crescer. Ele se afastou, o som dos sapatos ecoando no chão. Elisa girou o cartão entre os dedos. O que você acha? Perguntou olhando para Paulo. Acho que ele está mais interessado na história do que em você, respondeu o advogado. E que Augusto não deixou tudo isso para virar propaganda vazia. Ela guardou o cartão no bolso, não por confiança, mas como lembrete de algo que não queria se tornar. Nos dias seguintes, começou a limpeza do café. Tirou lençóis velhos, abriu janelas, varreu o pó de anos. Conforme as camadas de sujeira saíam, detalhes apareciam. Um desenho infantil numa parede lateral, uma dedicatória gravada no pé do balcão, pequenos corações feitos à caneta no rodapé das mesas. Amigos de infância, uma vizinha mais velha e até a funcionária do restaurante que sempre a tratou bem, apareceram para ajudar. Não posso pagar ninguém ainda, avisou Elisa, envergonhada. Então, deixa a gente pagar você com braço, respondeu a vizinha, sorrindo. Você cuidou da sua mãe quando ninguém mais cuidou. Agora é nossa vez. Enquanto esfregava o chão, Elisa sentia algo diferente. Ali, ninguém via seu esforço como obrigação. Ninguém mediu sua humanidade em função de lucro. Cada balde de água era um passo rumo a uma vida que até pouco tempo atrás parecia impossível. No final de uma tarde exausta, ela se sentou no chão,
encostada no balcão. Olhou o salão quase limpo e imaginou o velho Augusto sentado num canto, observando tudo. "O senhor tinha mesmo certeza disso, né?" murmurou. "Porque eu ainda estou aprendendo a ter." O celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. "Boa tarde, Elisa. Aqui é Henrique. Só para lembrar que minha proposta inclui também cuidar de toda a parte burocrática. Licenças, impostos, fornecedores. Isso toma tempo demais. Seria uma pena você gastar energia com papelada quando poderia estar na vitrine dando entrevistas." Ela suspirou. Aquilo tinha cara de armadilha. Justamente o tipo de caminho brilhante que desviava a essência do que ela queria construir. Abriu o caderno de Augusto de novo. Numa das páginas, uma frase sublinhada. "Negócios honestos nem sempre são os mais rápidos, mas são os que deixam o coração em paz." Elisa fechou o caderno com cuidado. "Tá respondido", sussurrou. Na manhã seguinte, marcou uma reunião com Paulo. "Tomei uma decisão", anunciou, sentando-se à frente dele. "Não vou aceitar sócio agora." "Tem certeza?" Ele perguntou, sem tentar convencê-la do contrário. "Tenho. Se eu errar, quero que o erro seja meu. E se der certo, quero ter certeza de que não traí o que ele pediu. Esse lugar não é um negócio qualquer. É um pedido de confiança." Paulo sorriu, satisfeito. "Nesse caso, vamos fazer do jeito certo. Vou te indicar um contador de confiança. Vamos listar tudo o que você precisa, desde a reforma até as licenças. Você vai suar, vai se cansar, mas no fim vai saber que tudo foi construído com as suas mãos." Ela respirou fundo, sentindo um misto de medo e coragem. "Tudo bem, eu já vivi cansaço por muito menos. Tá na hora de cansar por algo que é meu." Do lado de fora, a cidade seguia como sempre. Mas dentro daquele pequeno café, decisões silenciosas estavam sendo tomadas. E enquanto Elisa escolhia o caminho mais difícil, o caminho da integridade, alguém do passado de Augusto, que ainda não tinha aparecido, começava a se incomodar com a ideia de ver parte daquela herança nas mãos de uma garota qualquer. Uma sombra que poderia pôr à prova não apenas o café Doce Esperança, mas também toda a força da nova dona. 2 meses depois, o Doce Esperança já não parecia mais o mesmo lugar abandonado da primeira visita de Elisa. As paredes tinham ganhado nova cor. O balcão fora lixado e envernizado, as cadeiras restauradas. As janelas, antes opacas pela poeira, agora deixavam a luz entrar generosa, revelando um espaço simples, mas cheio de vida. No quadro negro perto da porta, Elisa escreveu com giz branco: "Bem-vindo, aqui ninguém é só cliente, todo mundo é gente." Ela recuou alguns passos para ver de longe, sorriso tímido. O coração batia rápido. No chão, o cheiro de café recém-passado já começava a se misturar ao aroma de bolo saindo do forno. A vizinha que a ajudara na limpeza apareceu, ajeitando o avental. "Tá bonito, menina. Dá vontade de sentar e não ir embora nunca mais." "É isso que eu quero", respondeu Elisa. "Que todo mundo que entrar aqui sinta que pode respirar." Antes da inauguração oficial, ela decidiu fazer uma espécie de abertura silenciosa. Nada de festa, nada de fogos. Apenas abrir as portas e ver quem o destino trazia. Às 8 da manhã, girou a chave, respirou fundo e levantou a placa de "aberto". O barulho da corrente ecoou diferente dessa vez. Soava como o fim de um ciclo e o começo de outro. Os primeiros a entrarem foram alguns vizinhos. Um senhor de barba branca, apoiado numa bengala, olhou ao redor com um brilho nostálgico nos olhos. "Faz anos que eu não entro aqui", disse ele emocionado. "Eu vinha com a minha esposa antes dela ficar doente. Tinha um bolo de laranja que..." "Ah", Elisa sorriu. "Tentei reproduzir algumas das receitas antigas. Se não tiver igual, o senhor me conta que eu ajusto." Ele riu, se sentando devagar. Pouco depois, uma mãe com 2 crianças entrou timidamente. As roupas simples, o olhar meio desconfiado. "A gente pode só tomar um café e dividir um pão?" perguntou, envergonhada. "Não tenho muito." Elisa olhou para o quadro que ela mesma tinha escrito minutos antes.
Depois, para a cozinha, onde via o bolo inteiro sobre a mesa. Pode sentar, sim, e hoje o bolo é por conta da casa. A mulher arregalou os olhos. Por quê? Porque alguém um dia fez isso por mim, mesmo sem saber, respondeu Elisa. E eu prometi que ia continuar. Enquanto servia as mesas, sentia uma paz que nunca havia sentido em lugar nenhum. Cada xícara entregue era mais do que café. Era um pedaço de história sendo reconstruído. Mas a tranquilidade não durou muito. Por volta das 10 da manhã, a porta se abriu com mais força do que o necessário. Entrou um homem de terno escuro, expressão dura. Atrás dele, outra pessoa, também de terno, carregando uma pasta. Elisa reconheceu o estilo. Não era cliente comum. Era gente de papelada. Bom dia, disse, mantendo o sorriso. Posso ajudar? Você é Elisa Santos? Perguntou o homem da frente sem responder ao cumprimento. Sou sim. Meu nome é Ricardo Fernandes. Sou sobrinho do falecido Augusto Fernandes. A xícara quase escorregou das mãos dela. Sobrinho? Ele a mediu de cima a baixo, como se a avaliando. Sim, a parte da família que não teve o prazer de ser incluída no testamento da maneira generosa que você foi. O clima no salão mudou. Alguns clientes ficaram em silêncio, outros fingiram não ouvir, mas prestavam atenção em cada palavra. Se quer conversar sobre isso, podemos marcar num lugar mais reservado, disse Elisa, tentando manter o controle. Não. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se, como se fosse ele o dono dali. Acho importante que todos vejam. Afinal, você gosta de palco, não é? Adora essa história de garçonete que herdou do bilionário. Ela respirou fundo. Eu nunca pedi nada disso. Mas recebeu, rebateu ele seco. E é aí que está o problema. O advogado ao lado dele abriu a pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa. Estamos entrando com uma ação para contestar parte do testamento, anunciou Ricardo. É absurdo que uma desconhecida receba um café histórico da família, enquanto parentes de sangue ficam de fora. Elisa sentiu o peito apertar. Era como se tentassem arrancar dela algo que ainda nem tinha se acostumado a segurar. Eu não sou uma desconhecida, respondeu firme. Seu Augusto me conhecia. Talvez melhor do que muita gente que leva o sobrenome dele. Ricardo riu com desdém. Você servia café. Não faça parecer que era confidente dele. Antes que ela respondesse, a porta se abriu de novo. Era o Dr. Paulo, que ficou estático por um instante ao ver a cena. Ricardo, disse o advogado, fechando o semblante. Pensei que teríamos essa conversa no escritório. Eu também. Mas parece que minha família agora tem filial em bairro humilde, então resolvi vir conhecer. Paulo se aproximou de Elisa. Está tudo bem? Ainda não sei, sussurrou ela. O advogado colocou-se ao lado dela, como escudo. O testamento foi feito de forma legal, registrado, lido e assinado com plena consciência. O senhor Augusto sabia muito bem o que estava fazendo. Ricardo cruzou os braços. Um velho solitário, cheio de remédios, influenciado por uma garota chorosa. Não sei se isso é exatamente plena consciência. Elisa sentiu o rosto arder. Aquilo não era só uma acusação. Era uma tentativa de sujar o que ela tinha de mais limpo. A intenção. Eu nunca pedi nada a ele, disse com a voz firme. Nunca soube que tinha dinheiro, nunca tratei ele como investimento, só como gente. O silêncio tomou conta do lugar. Ricardo se inclinou sobre a mesa. Pois eu vou fazer de tudo para provar que essa decisão dele foi impensada. Você pode até aproveitar essa fase, tirar suas fotos, dar suas entrevistas, mas não conte com isso por muito tempo. Ele se levantou, recolheu os papéis e se virou para Paulo. Nos vemos no tribunal. Quando saiu, o clima ainda permaneceu pesado por alguns minutos. Até que o senhor de barba branca, aquele que vinha com a esposa antigamente, levantou-se, apoiando-se na bengala. Moça, chamou. Não deixa esse homem apagar o que você construiu aqui hoje. Elisa olhou para ele, os olhos marejados. Eu tenho medo. E se eu perder? Perder o quê? Perguntou o idoso. Tijolo e azulejo a gente reconstrói. O que você fez com esse café hoje? Isso ninguém tira.
Eu entrei aqui me sentindo sozinho e tô saindo com vontade de voltar. Isso é mais do que muita gente rica consegue fazer. As crianças da mulher que recebera bolo gratuito acenaram para ela. A gente pode voltar amanhã? Perguntou uma delas. Ela sorriu, mesmo com o coração apertado. Pode. Esse lugar é de vocês também. Quando fechou naquele dia, depois do último cliente sair, Elisa sentou-se sozinha no salão. O sol do fim da tarde entrava pelas janelas, criando sombras compridas no chão. Eles querem dizer que ele estava confuso, que eu manipulei ele, murmurou. Mas eu só servia café, eu só escutava. Pegou o caderno de Augusto e o abriu aleatoriamente, como se o acaso soubesse para onde apontar. Os olhos caíram em uma página específica. Já encontrei de tudo na vida. Gente que chora por dinheiro perdido, gente que mente por herança, gente que veste luto só para aparecer em foto. Elisa é o oposto. Se um dia alguém contestar o que deixei para ela, é porque nunca entendeu que caráter vale mais do que sobrenome. As lágrimas vieram com força. Mas dessa vez não eram só de medo, eram de confirmação. Na manhã seguinte, antes de abrir o café, Elisa tomou uma decisão. Pegou o ônibus até o cemitério onde Augusto fora enterrado. O lugar era simples, silencioso. Depois de procurar por alguns minutos, encontrou o túmulo dele. Uma lápide discreta com o nome e as datas. Nada de frases grandiosas. Só um espaço limpo, bem cuidado. Ela se agachou, passou a mão na pedra e respirou fundo. Oi, seu Augusto, sussurrou. O senhor conseguiu me tirar do restaurante, me colocou dentro de um café e agora me botou no meio de uma briga de família. Riu, enquanto enxugava as lágrimas. Eles estão dizendo que o senhor não sabia o que estava fazendo, que eu sou interesseira. Se o senhor estivesse aqui, ia responder com aquelas frases esquisitas que me faziam pensar o dia inteiro. Ela tirou do bolso o medalhão que ele tinha dado. Colocou-o por um instante sobre a lápide, como um gesto de respeito. Eu não sei o que vai acontecer na justiça. Posso ganhar, posso perder. Mas uma coisa eu prometo. Enquanto eu puder, aquele café vai ser tudo o que o senhor pediu. Vai ter gente sendo tratada como gente. Vai ter bondade sem câmeras. Vai ter esperança no nome e na prática. Ficou em silêncio por alguns segundos, ouvindo só o vento passando entre as árvores. E se em algum momento eu pensar em desistir, vou lembrar do jeito que o senhor me olhava enquanto eu servia seu café. Era como se o senhor estivesse vendo algo que eu ainda não enxergo em mim. Ela se levantou devagar, segurando o medalhão com força. Então tá combinado, viu? O senhor cuida daí de cima e eu cuido daqui de baixo. Se a coisa apertar, manda um sinal. O senhor é bom nisso. Naquele dia, ao voltar para o Doce Esperança, algo dentro dela estava diferente. A briga jurídica existia, o medo também. Mas por trás de tudo, havia uma certeza silenciosa. Ela não estava fazendo aquilo por dinheiro, fama ou vingança. Estava fazendo por gratidão. E é justamente esse tipo de motivação que transforma histórias comuns em histórias que o mundo inteiro quer ouvir. Ela girou a placa para aberto mais uma vez. A guerra ainda não tinha acabado, mas agora Elisa sabia exatamente por que valia a pena lutar. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Elisa. Entre o cheiro constante de café fresco e o barulho da máquina moendo grãos, ela tentava lidar com um processo judicial que ameaçava tirar tudo o que havia construído. O advogado Paulo estava ao seu lado em cada audiência, cada documento, cada conversa tensa. Fique tranquila, Elisa. O testamento foi feito de forma legítima. Eles podem tentar abalar você, mas não têm provas. Mesmo assim, o medo não saía do peito. À noite, sozinha no pequeno quarto nos fundos do café, ela olhava para o teto e lembrava das palavras do velho Augusto. Continue servindo o bem, mesmo que o mundo te sirva o desprezo. E foi o que fez. Enquanto esperava o veredito, o Doce Esperança crescia. Não em lucro, mas em alma. Pessoas começaram a ouvir sobre o lugar que servia café de graça para quem não podia pagar.
Um idoso abandonado pela família, uma jovem mãe em busca de emprego, um ex-morador de rua, todos encontravam ali algo que parecia perdido: humanidade. Um dia, uma repórter local apareceu. Você é a Elisa, certo? A herdeira do bilionário? Ela sorriu, enxugando as mãos no avental. Sou só a Elisa. O resto é história dos outros. A jornalista insistiu. Dizem que o senhor Augusto te deixou o café por causa da sua bondade. O que você diria para quem acha isso sorte? Elisa pensou um instante. A sorte é tropeçar numa moeda. O que eu recebi foi confiança, e confiança se conquista. A matéria foi ao ar e viralizou. Mas diferente das manchetes antigas, dessa vez o foco não era a herança, era o que ela estava fazendo com ela. No dia seguinte, a fila dobrava a esquina. Gente que queria provar o café, conhecer o lugar, tirar foto com o quadro de frases inspiradoras que ela havia pendurado na parede. No topo do quadro, uma citação de Augusto. Gentileza é investimento que sempre dá lucro, mesmo que demore para render. Mas o sobrinho Ricardo não desistira. Em uma nova audiência, ele entrou na sala com o olhar afiado e um advogado diferente. Famoso, arrogante, meritíssimo, começou o advogado. Temos razões para acreditar que o testamento foi redigido sob influência emocional indevida. O senhor Augusto estava vulnerável, medicado, e essa moça se aproveitou disso. Elisa sentiu o sangue gelar. Queria gritar, mas Paulo colocou a mão sobre a dela e sussurrou. Calma. A verdade está do nosso lado. O juiz pediu provas, e o advogado adversário apresentou uma foto. Elisa e Augusto sentados juntos no restaurante. Ele sorrindo, ela segurando a mão dele. Intimidade visível, excelência, prova de manipulação emocional. Paulo se levantou. Excelência, isso não é manipulação, é compaixão. Essa moça foi a única pessoa que tratou o senhor Augusto como ser humano quando todos o ignoravam. O juiz pediu silêncio. E então, Paulo abriu o caderno de capa de couro, o mesmo onde Augusto havia registrado tudo. Este caderno foi encontrado entre os pertences do falecido. Peço permissão para ler um trecho. O juiz assentiu. Eles me tratam como um velho esquecido. Ela me chama pelo nome. Eles me oferecem silêncio. Ela me oferece escuta. Eles esperam herança. Ela espera que eu volte amanhã. É a ela que deixo meu café, porque ela me serviu sem saber quem eu era. O silêncio na sala foi absoluto. Ricardo abaixou o olhar, constrangido. Paulo continuou. Este testamento não é sobre dinheiro, é sobre gratidão. O juiz encerrou a sessão dizendo que daria a sentença em breve. Mas naquele instante, todos ali sabiam que a verdade tinha falado mais alto do que qualquer argumento técnico. 2 meses depois, a decisão chegou. A herança estava mantida integralmente em nome de Elisa Santos. Ricardo não apareceu na audiência. Enviou apenas uma nota protocolar dizendo que respeitava a decisão da justiça. Mas, no fundo, Elisa sabia que o verdadeiro perdedor não tinha sido ele, e sim tudo o que ele representava. A ganância, o orgulho, o sangue frio travestido de direito. Quando voltou ao Doce Esperança naquele dia, o café estava cheio. Clientes aplaudiram quando ela entrou. Ganhou, Elisa! Gritou alguém da mesa do canto. O café é nosso! Respondeu o outro. Ela sorriu, emocionada. O café é de todos que acreditam que ser bom ainda vale a pena. Com o tempo, o Doce Esperança virou referência na cidade. Reportagens, influenciadores, visitantes de longe. Mas o espírito do lugar nunca mudou. Havia uma prateleira chamada Pague com o Coração. Quem quisesse deixava um valor. Quem precisasse tomava um café de graça. Num quadro na parede, fotos do velho Augusto e da esposa, Ana, ladeadas por uma frase escrita à mão por Elisa. Eles serviram amor. Eu só continuo o serviço. Um dia, o advogado Paulo apareceu de surpresa, trazendo um envelope. Mais uma vez, ele pensou à frente. Disse, entregando o documento. Isso aqui estava em outro cofre, aberto só depois do encerramento do processo. Elisa abriu.
Dentro, uma carta de Augusto. Minha filha, o dinheiro que deixei pode acabar, mas o que você está construindo não tem fim. Quando estiver cansada, lembre-se, o café não é sobre o sabor, é sobre o que ele desperta nas pessoas. Eu vivi muito tempo cercado de quem fingia me ver. Você me enxergou, e é por isso que a esperança agora tem nome, endereço e cheiro de café quente. Com carinho, Augusto. As lágrimas caíram silenciosas. Ela guardou a carta no bolso e foi até o balcão. Preparou 2 xícaras, uma para si e outra que deixou ao lado da foto dele. Hoje o café é por minha conta, seu Augusto. Mas sei que, de algum jeito, o senhor ainda está pagando a conta lá de cima. Ela ergueu a xícara, brindando sozinha. O vento soprou pela janela, balançando a cortina e apagando uma das velas acesas no canto. Elisa sorriu. Eu entendi o recado. Meses depois, o café prosperava. Ela contratou ex-colegas do restaurante, inclusive a funcionária mais velha, que sempre foi gentil. Cada uma recebeu salário justo e participação no lucro. Em um sábado, um ônibus de estudantes chegou. Um deles se aproximou e perguntou: Moça, é verdade que o bilionário te testou para ver se você era boa de verdade? Elisa pensou por um momento e respondeu com um sorriso sereno: Não, ele não me testou. Ele só me olhou de um jeito que ninguém mais olhava. Às vezes é disso que a gente precisa para lembrar quem é. Os jovens se entreolharam, admirados. Alguns filmaram, outros apenas ouviram. E assim o Doce Esperança virou muito mais que um café. Virou um símbolo, um lembrete de que o valor de uma pessoa nunca está na roupa, no sobrenome ou no saldo bancário. Está nas escolhas silenciosas que ela faz quando ninguém está vendo. No aniversário de 1 ano do café, Elisa organizou um evento simples. Nada de luxos, apenas música suave, velas e o cheiro de café espalhado pelas ruas. Ela subiu num pequeno degrau e falou para os clientes e amigos que lotavam o salão. Há 1 ano eu achava que estava servindo café. Hoje sei que estava servindo destino. O Sr. Augusto acreditava que gentileza era a única riqueza que aumenta quando é dividida. E ele tinha razão. Fez uma pausa, emocionada. Por isso, antes de agradecer, quero fazer um convite. Se algum dia vocês encontrarem alguém como aquele senhor que só tomava café e parecia invisível, não ignorem. Às vezes, é nessas pessoas que a vida esconde seus maiores presentes. Os aplausos encheram o salão. E no meio deles, uma criança gritou: Viva o Doce Esperança! Todos repetiram em coro. Elisa sorriu, as lágrimas escorrendo discretamente. Olhou para a foto de Augusto pendurada perto da janela e murmurou: O senhor conseguiu, seu Augusto. A esperança voltou a ter sabor. Se essa história te tocou, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com ela. Você acredita que ainda existe gente boa nesse mundo? Escreve aí embaixo: Eu acredito na bondade. Aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Tem muita emoção vindo por aí. Deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa lembrar que gentileza ainda muda destinos. E lembre-se, o café esfria, o dinheiro acaba, mas o bem que você faz, esse nunca se apaga.